Nós seguimos com mais notícias e informações nesta quinta-feira e hoje, dia 20 de novembro, a morte de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, completa 2 anos sem resposta do Estado. Ele morreu no dia 20 de novembro de 2023, na Papuda, enquanto cumpria prisão preventiva pelos atos do 8 de janeiro. À época, havia um parecer da Procuradoria-Geral da República pelo afastamento da prisão, mas o documento não foi analisado. A defesa e a família dizem que não havia provas de participação dele nos protestos. A viúva Edjane Cunha afirma que a família não tem resposta de nada e que a situação gerou uma injustiça profunda. Ela relata que as 2 filhas seguem sofrendo com a morte do pai. O Clezão teve um mal súbito durante um banho de sol. Segundo o relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal, ele já estava com a saúde fragilizada, já tinha perdido 20 quilos e o presídio não dispunha de estrutura médica adequada. Piotr, no caso do Clezão, a defesa em vários momentos havia apresentado laudos médicos mostrando que ele tinha problemas de saúde. O socorro, no caso dele, demorou ali cerca de 40 minutos para chegar. E tudo isso a gente não pode esquecer com o parecer da Procuradoria-Geral da República há mais de 2 meses, repousando no escaninho, na gaveta do ministro Alexandre de Moraes. E eu lembro sempre que a Revista Oeste fez um documentário, As Histórias Não Contadas. Uma delas, a Marina Helena, que dirige esse documentário, que está disponível no canal da Revista Oeste, conta uma das histórias, é a história do Clezão. Ela ouviu as 2 filhas e também a mulher. Vale muito a pena para quem está nos acompanhando também assistir esse documentário. É muito emocionante, impactante, é uma história que a gente não pode deixar morrer, a gente precisa lembrar sempre. Paula, não raro a gente se vê às voltas com discussão de vítimas da época da ditadura. E eu não vou reduzir em nada a dor dessas pessoas, das famílias, obviamente, que perderam essas pessoas durante a ditadura. Agora, por que esse país, boa parte desse país, melhor dizendo, não quis fazer o mínimo em relação ao Clériston da Cunha? O caso dele é de tortura clássica, se é que eu posso usar essa expressão. Custodiado pelo Estado, ou seja, sob responsabilidade do Estado, uma manifestação claríssima da Procuradoria-Geral da República dizendo não pode responder em casa, continua respondendo em casa, dada a condição de saúde dele e, óbvio, a falta de condições do presídio para que ele recebesse tratamento adequado. Não, ele foi exposto à tortura até que morreu. Com 2 meses sem nenhuma manifestação do juiz relator ou do juiz que estava cuidando do caso, no caso o ministro Alexandre de Moraes. O Brasil, este Brasil que faz silêncio em relação a tudo que aconteceu no dia 8 e só olha como golpistas, não consegue o mínimo de humanidade. Eu não estou nem falando de questões legais, porque as questões legais são claras, de humanidade em relação a esta vítima e, obviamente, aos familiares. Estou falando do Clériston da Cunha. Nenhuma. O Brasil tem que toda hora ser lembrado, e eu não vejo nenhum problema nisso, das vítimas da ditadura, quando, obviamente, o poder estatal foi usado contra pessoas. Isso é gravíssimo, é importante que a gente se lembre. Agora, eu tenho um caso recente, um caso contemporâneo, de morte de um custodiado pelo Estado, alguém que não era sequer culpado, condenado, porque ele ainda estava respondendo a um processo, morto, com todas as condições para não estar lá, morreu na prisão porque não houve manifestação do juiz, embora até nesse caso, e olha que a Procuradoria errou numa série de casos, mas desse pelo menos se manifestou em tempo hábil e não há discussão. Não há fundação, por exemplo, de direitos humanos, associações de direitos humanos, nada, eles não falam sobre isso. Na verdade, elogiam o juiz, elogiam o processo, sem nenhuma lógica jurídica que condenou várias dessas pessoas. Falta o quê? Humanidade, vergonha, porque alguma coisa falta. Humanidade já está na cara. Mas falta também o mínimo de compostura, digamos, jurídica. Porque o caso é notório. Mas eu prefiro só pegar pelo aspecto da falta de humanidade. Augusto, hoje completa então 2 anos da morte do Clezão e a nossa produção resgatou uma capa da Revista Oeste, uma reportagem que nós demos, está aí. O primeiro cadáver foi assinado ainda pelo saudoso J.R. Guzzo, que dizia o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tirou 1 a 1 todos os direitos dos presos envolvidos no tumulto do dia 8 de janeiro. No caso de Clériston Pereira da Cunha,
acabou por lhe tirar o direito à vida? Olha, é uma capa impecável, né? Do José Roberto Guzzo, tratando de um caso que é exemplar, tá? Que figura entre os casos exemplares para se provar que, para a esquerda, só é ser humano quem é de esquerda, só é preso político quem é de esquerda e só morre sob tortura quem é de esquerda. Há pouco se lembrava, e é justo que se lembre, a morte do jornalista Vladimir Herzog. Não há diferenças essenciais, ou melhor, há semelhanças essenciais entre um e outro caso. Clezão era preso político, foi torturado, é tortura sobreviver nessas condições. Pior, né? Sabia-se que isso estava acontecendo e o juiz responsável por isso, que é Alexandre de Moraes, deixou que acontecesse. Sim. E, portanto, é responsável, direto, pela morte que os jornais não noticiaram até hoje. A Paula lembrou na introdução do tema que, ou foi o Piotto, vocês lembraram que há 2 anos estamos sem a resposta Sim. do Estado, que era responsável estava sob custódia do Estado. E não houve nesses 2 anos uma única menção na imprensa estatizada ao Clezão. Ele não existiu, a morte não existiu, a figura dele não existiu, mas é um cadáver que vai continuar estendido na praça até que os responsáveis pelo caso respondam por ele. Tentem algum álibi, porque nós não vamos esquecer. A verdade não desaparece assim pela vontade de um juiz, não. E isso está na folha corrida do ministro Alexandre de Moraes e dos demais integrantes do Supremo que permaneceram em silêncio ou apoiaram de viva voz. Fica aqui a pergunta, né, do artigo do J.R. Guzzo, que nós compartilhamos, mais atual do que nunca. Ele diz o seguinte, ele finaliza o artigo dele: como é possível, dentro de qualquer sistema racional de pensamento, alguém gostar do conjunto de decisões que levaram à morte de Clériston Pereira da Cunha por falta de atendimento médico na prisão onde estava havia 11 meses e sem ter sido jamais condenado por qualquer crime? Não haverá resposta. Há pelo menos 5 anos, o Supremo se sente autorizado a não dar resposta nenhuma a ninguém. Diga, Consta. Pois é, e o que chama atenção nisso também, Paula, é o silêncio conivente e cúmplice da velha imprensa. Não fosse o esforço da Oeste, por exemplo, de lançar luz sobre esse caso escandaloso que está na conta de Alexandre de Moraes, ele vai ter que carregar essa morte com ele. Não que ele ligue, né, porque, pelo visto, ele não tem empatia pelo próximo, nunca demonstrou, né, nenhum sinal de remorso ou de arrependimento em relação ao caso do Clezão. A imprensa não cobra. A velha imprensa trata o Clezão como uma não pessoa. Estamos no dia da consciência negra, né? Era um homem negro, humilde, preso de forma indevida por crimes que não cometeu, sem individualização de pena, sendo julgado ainda, com parecer da PGR de que estava com a saúde frágil e deveria responder em casa, e tudo isso ignorado pelo Alexandre de Moraes, pelo juiz, entre aspas. E a imprensa não se preocupa em cobrar respostas, explicações. O Piotto já mencionou também as ONGs, né, os direitos humanos. Imagina, né, se fosse o deputado estadual de Curitiba que arruma confusão e briga na rua, esse aí é protegido pelo sistema. Esse aí é tratado como vítima, um arruaceiro, um brigão, né, que quebra decoro do mandato. Agora, o Clezão, que estava lá respondendo por crimes coletivos, né, por uma narrativa de golpe, o Clezão morre sob a custódia do Estado por uma série de decisões absurdas do Alexandre de Moraes, e a imprensa considera que isso não é relevante.